O frio não meramente agarrou-se à sua pele. Ele infiltrou-se diretamente em seus próprios ossos. Uma mordida gelada, implacável, que prometeu nunca soltar sua posse. Helena gemeu. Um som gutural que mal fraturou o silêncio denso da cabine de terra socada. Cada respiração irregular, um punhal ardente em seus pulmões febris. Seu corpo queimava como um inferno. Ainda as pequenas, quentes mãos de Mateus sentiam-se como brasas lentamente desvanecendo-se sobre sua testa. O gosto metálico de sangue seco em sua boca era tão familiar quanto a dor roedora em seus lados machucados. Ela fechou seus olhos, buscando refúgio do inferno consumidor dentro, dos ecos fantasmas de tiros que ainda reverberavam em sua mente, da imagem indelével de seu marido, inerte, sangrando para fora sobre o seu limiar. Ainda, mesmo em meio ao seu delírio, a diminuta presença de Matel permaneceu sua âncora inabalável. Ela sentiu o toque terno de seus dedos infantis, o peso gentil de um cobertor remendado. Ele laboriosamente cobriu sobre ela. O constante sussurro, quase uma oração sagrada. Eu protejo minha mãe. A voz de seu filho, uma melodia rouca com cansaço, era o único laço ligando-a à realidade, ao imperativo primal de suportar. Uma realidade de noite sem lua, onde os uivos distantes da matilha misturavam-se com o ranger agourento de galhos carregados pela neve, e o vento, um lobo invisível, arranhava incessantemente as paredes de seu frágil refúgio. Medo, uma camada espessa, persistente, agarrando-se à sua própria pele, serviu como um lembrete austero de sua profunda solitude, sua angustiante vulnerabilidade. E o mundo exterior, uma austera promessa de mais perda, de mais profunda angústia. Matel moveu-se com a precisão deliberada de um antigo guerreiro, seus 5 tenros anos totalmente eclipsados pela solene urgência de sua missão. Seus passos eram silenciados, quase imperceptíveis, sobre o chão de terra socada de sua cabine. Seus olhos, escuros e agudamente alertas, perpetuamente escaneavam a porta improvisada de galhos entrelaçados e pedras cuidadosamente empilhadas. Esta era sua fortaleza, seu santuário, meticulosamente erguido com uma profunda dedicação que assombraria qualquer adulto experiente. Agarrando uma velha chaleira de cobre, ele aproximou-se do riacho gélido que serpenteava seu caminho frígido perto de sua cabine. A água, pura e glacial, mordeu seus pequenos dedos. Ainda ele a carregou com uma solenidade quase beirando a reverência de volta para sua mãe. Ele derramou algumas gotas preciosas em um copo de madeira esculpido à mão, adicionou várias folhas de ervas selvagens que ele tinha aprendido a identificar de cor, e então assentou-se ao lado de sua cama improvisada, pacientemente aguardando o momento preciso. Helena, mal consciente, separou seus lábios ressequidos e Mateu, com uma infinita, terna paciência, trouxe o copo a ela. Um gole, 2. Cada gota era um diminuto milagre, uma vitória duramente conquistada, arrancada da escuridão que avançava. A memória ardente dos saqueadores, dos gritos, do sangue, era uma sombra inflexível, perpétua. Eles tinham vindo pela madeira, pelas moedas escassas que possuíam, deixando para trás um rastro de total devastação e uma ferida aberta em suas próprias vidas. Desde aquele dia fatídico, Matel tinha resolutamente abraçado seu novo papel. Ele confeccionou armadilhas rudimentares, ninhos frágeis de galhos projetados para colapsar ao menor toque, e alarmes meticulosamente criados de seixos que tilintavam agourentamente quando perturbados. Ele dormia apenas em intervalos esporádicos, sempre com uma orelha agudamente sintonizada aos inúmeros sons da floresta antiga. Um pequeno bastão retorcido de Matel agarrado firmemente em sua mão, sua única, valente arma. Cada dia era uma luta implacável. Cada noite, uma vigília incessante.
A cabine, uma vez o santuário de sua felicidade fugaz, tinha se tornado uma prisão desolada de desespero, segurando a única, bruxuleante esperança para a vida frágil de sua mãe. Se esta história que se desenrola tem agitado sua própria alma, se a coragem crua de Mattel tem encontrado profunda ressonância dentro de seu coração, nós imploramos que você permaneça. Lealdade, um amor incondicional tão ferozmente profundo, muitas vezes floresce nos mais improváveis lugares. E nós estamos no precipício de testemunhar o intrincado, poderoso desígnio do destino para esta família vulnerável. O sol, uma mancha pálida e distante, mal ousava perfurar a densa, antiga copa das árvores, lançando as florestas das montanhas Bitterroot em uma eterna, opressiva escuridão. Mas neste dia, uma mudança imperceptível tinha ocorrido. Mattel sentiu um tremor instintivo que pulsava através da terra congelada. Não era o farfalhar familiar da fuga apressada de um coelho, nem o suave esvoaçar das asas de um pássaro tomando voo hesitante. Era um peso etéreo assentando-se sobre o próprio ar, uma vibração subterrânea que pinicava os finos pelos em sua nuca. Um aroma profundo e alheio, estranho, profundamente primal, redolente de musgo encharcado e a ameaça sombria de uma tempestade iminente, ainda infundido com uma nota inconfundível de poder antigo, uma essência arcaica, formidável. Ele deslizou silenciosamente em direção à porta desgastada de sua cabine de terra socada, seu olhar afiado à navalha pelo aperto frio do medo. A floresta em si parecia prender a respiração, as árvores colossais de pé como sentinelas silenciosas, imóveis. O fraco gemido de Helena intensificou-se, um lamento sufocado, escapando pelas estreitas frestas da cabine, um farol desolado de dor no vasto, envolvente silêncio. Além dos limites invisíveis, Mattel tinha tão cuidadosamente, tão engenhosamente, gravado com sua sagacidade desesperada, o Rayleigh Kankale Nightshade avançou. Sua forma imponente, excedendo 7 pés de estatura, moveu-se com uma graça predatória, uma poesia silenciosa, mortal entre as árvores retorcidas. 8 séculos de existência tinham gravado em seu próprio ser a sabedoria de ler a floresta como um tomo aberto, antigo, de perceber as intrincadas correntes de energia bruta, de discernir os ecos desvanecentes de inúmeras vidas. Ele tinha estado nas profundezas de uma caçada profunda, rastreando o cheiro elusivo de um cervo lendário, quando um som, aquele peculiar, não animal gemido, tinha parado seu avanço implacável a meio passo. Era inegavelmente humano, ainda imbuído com uma profunda ressonância que o atingiu como assombrosamente, inexplicavelmente familiar. Um flash sutil, quase etéreo, um sussurro do que os antigos se referiam como o elo, uma conexão mística ligando almas através dos abismos do tempo e da espécie. Era apenas um murmúrio nascente na vasta expansão de sua antiga consciência, uma promessa distante, frágil, ainda potente o suficiente para alterar irrevogavelmente seu caminho predeterminado. Kael, um alfa por sua própria natureza, acostumado à reverência obsequiosa do mundo à sua vontade indomável, não abrigava um piscar de hesitação. Seu poder inerente manifestou-se como uma aura palpável, opressiva, sua própria presença, um peso esmagador que sufocava o ar ao seu redor. Ele aproximou-se da cabine, seus passos, embora carregados com séculos de poder, não fizeram o menor som sobre a terra congelada. Os cheiros misturados de ervas medicinais, de sangue seco, antigo, de medo primal e de algo mais, algo resilientemente puro e indomável, intensificaram-se, assaltando seus sentidos aguçados. Ele percebeu as armadilhas rudimentares, e um sorriso, quase imperceptível em sua sutileza, curvou as antigas linhas de seus lábios.
A simplicidade enganosa de sua construção traía um intelecto astuto. Ainda a precariedade de seus parcos materiais falava volumes de abjeta desesperação. Finalmente, sua forma imponente alcançou a entrada sombria. A luz anêmica filtrando-se pelas fendas da cabine era frágil, mal revelando a escuridão que avançava no interior. Ele distinguiu a silhueta prostrada de uma mulher, frágil e imóvel, e uma pequena, encolhida forma aninhada perto dela. O gemido doloroso de Helena era agora meramente um sussurro intermitente, seu frágil fôlego mal um fantasma no ar gélido. Kael sentiu uma dor antiga, um eco de profunda solitude que se tinha agarrado a ele através dos séculos. Mas antes que ele pudesse dar outro passo, a sombra ao lado da cama moveu-se para a vida. Matel, com o bastão retorcido de Matel firmemente agarrado em suas mãos, interpôs-se entre o gigante e sua mãe. Seus olhos, uma vez cheios de desespero infantil, flamejaram com uma ferocidade inflexível, uma brasa de fogo na escuridão da cabine. O Lycan, um ser que incutia terror nos corações dos mais bravos guerreiros, encontrou o olhar desafiador de uma criança que mal alcançava sua cintura. A disparidade em tamanho era abismal, a de poder imensurável. E ainda foi Kael quem se sentiu desarmado. O bastão, um mero galho nas mãos de qualquer outro, era nas de Matel uma espada lendária, um escudo inexpugnável. O silêncio tornou-se denso, carregado com a tensão de dois mundos colidindo. A respiração febril de Helena era o único som. Matel não tremeu, não piscou. Com uma voz crua, ainda com uma convicção que ressoou na alma antiga do rei, ele declarou: "Eu protejo minha mãe." A frase, repetida tantas vezes na solitude de suas noites, era agora um desafio, uma inquebrável afirmação de lealdade. Kael, que tinha testemunhado inúmeras batalhas, comandado exércitos e enfrentado monstros, nunca tinha encontrado uma força tão pura. Essa lealdade, esse instinto primal de proteção, era o que ele valorizava acima de tudo. Era a essência de sua própria espécie, magnificada no coração de uma criança humana. O rei sentiu algo dentro dele, algo frio e endurecido pelo tempo, começar a amolecer. A arrogância de seu poder, a certeza de seu domínio, dissolveu-se. Um eco, distante e aflitivo, de sua própria história ressoou em sua mente, uma memória de promessas quebradas e sacrifícios fúteis. Diante do olhar inabalável de Matel, Kael, o rei Lycan, o predador ancestral, fez o que ninguém em 800 anos teria esperado. Lentamente, com uma reverência que perplexava a própria floresta, ele ajoelhou-se. Sua figura imponente diminuiu, encolhendo-se, em um gesto de humildade que era mais potente que qualquer exibição de poder. Seus olhos dourados encontraram os de Matel, escuros e vigilantes. A voz de Kael, normalmente um trovão que retumbava pelas montanhas, era agora um sussurro, suave, respeitoso, imbuído de uma sinceridade que era tão inesperada quanto sua ação. "Ensina-me como?" ele perguntou, sua voz profunda, ressonante, pedindo permissão, buscando orientação do pequeno guardião, reconhecendo nele uma sabedoria e coragem que ele mesmo, apesar de seus séculos, talvez tivesse esquecido. A cena pairou suspensa, o tempo parado. Um rei Lycan, ajoelhando-se diante de uma criança humana. A vida de Helena pendia por um fio, o destino de dois mundos prestes a entrelaçar-se através de um elo que apenas tinha começado a zumbir. Se a saga que se desenrola de como este encontro transformará um antigo rei e uma família fraturada o intriga, permaneça perto. A história de Eu Protejo Minha Mãe meramente começou, e o caminho em direção à sua união destinada promete ser tão perigoso quanto imprevisto. Um calor, uma carícia de seda e penas, a envolveu. Ainda Helena sentiu um profundo frio penetrar sua própria alma.
Ela acordou sobre uma cama tão vasta e flexível que, por um momento fugaz, ela se imaginou à deriva. O teto, altíssimo e abobadado, não era o familiar emaranhado de galhos e lama, mas uma obra-prima de arte, com intrincados relevos dourados que desapareciam na escuridão que se aprofundava. Finas sedas cobriam sua forma. Ainda cada fibra luxuosa apenas sublinhava a aspereza crua de suas próprias vestes, esfarrapadas e manchadas de sangue. Era o cheiro que a perturbava mais profundamente. Não o aroma penetrante de terra úmida e pinho de sua floresta, mas uma mistura arcana de incenso, madeiras nobres e um almíscar animal que pinicava os finos pelos em sua nuca. Medo, um antigo companheiro, agarrou-se a ela, mais sutil agora, ainda não menos tenaz em seu aperto. Ela virou sua cabeça, seu corpo ainda doendo com uma pontada surda, e contemplou Mateu. Ele dormia aninhado em um berço menor ao lado do dela, seu semblante angelical sereno pela primeira vez em semanas, seu pequeno peito subindo e descendo com uma cadência tranquila. Uma profunda onda de alívio a perfurou, tão potente que ameaçou desencadear uma torrente de lágrimas. Ela estava segura, seu filho estava seguro, mas a que custo exorbitante? O homem, o gigante de olhos dourados, Ray Lycan Kael Nightshade, tinha prometido salvaguardá-los. Poderia ela verdadeiramente depositar sua confiança nele? Neste mundo, tão vasto, tão alheio, tão completamente cheio de perigo? Ela era uma ômega, uma alma viúva, quebrada com uma criança, uma mera humana. Que verdadeiro lugar poderiam eles possivelmente reivindicar dentro do formidável reino de um rei Lycan? Desconfiança era uma parede formidável que ela tinha laboriosamente erguido dos escombros quebrados de sua vida, e ela não abrigava intenção de desmantelá-la tão prontamente. Kael observou do limiar da câmara sua imponente silhueta mal discernível dentro da profunda escuridão do corredor. Ele tinha comandado que Helena e Mateu fossem transportados com o máximo cuidado, concedidas as mais finas atenções e dados os mais macios dos leitos. A febre de Helena tinha recuado sob as diligentes ministrações dos curandeiros da matilha de seu reino. Ainda a ferida dentro de seu coração, Kael sabia, corria muito mais fundo. Ele sentiu sua profunda angústia, o tremor ecoante de seu medo, uma vibração quase imperceptível sobre o ar que ressoava com sua profunda tristeza. O elo ancestral, aquela conexão nascente que ele mal tinha percebido dentro da cabine, agora manifestava-se como um tênue, luminoso fio, inexoravelmente puxando-o. Era sutil, certamente, ainda totalmente inegável. 8 séculos de profunda solitude tinham afiado sua habilidade de discernir a própria essência de uma alma destinada, e a de Helena, apesar de sua fragilidade palpável, ressoava com seu próprio espírito antigo. Testemunhar Mateu dormindo, imbuído com uma inocência que o mundo ainda não tinha conseguido despojar totalmente, agitou dentro dele uma dor pungente que ele não podia nomear. Um calor desconhecido floresceu dentro do vasto, árido deserto de seu coração. A criança, tão ferozmente corajosa, tão totalmente tenaz em sua proteção, tinha desarmado o rei. Kael há muito tinha se acostumado ao poder absoluto, à obediência inquestionável, ao respeito extorquido ao invés de ganho. Ainda Mateu tinha-lhe concedido humildade, tinha-o lembrado da lealdade que é ganha, não exigida. O reino de Kael era um lugar de regras ancestrais, de linhagens de sangue puro, de alfas e lunas nascidos do mesmo sangue. Uma humana, uma viúva, uma ômega, isto era um terremoto para as próprias fundações de sua sociedade. Seus conselheiros, os anciãos da matilha, já estavam murmurando. Se você sente a tensão crescente, se você questiona os formidáveis desafios que Helena enfrentará neste perigoso novo mundo, não se afaste. A jornada desta família incomum mal começou, e cada passo será repleto de provações. Helena recuperou-se lentamente.
Dias fundiram-se em uma rotina de caldos nutritivos, ervas curativas e o cuidado constante das criadas, que a tratavam com uma mistura de reverência e curiosidade. O castelo era um labirinto de corredores silenciosos e salões enormes, cada um mais suntuoso que o anterior. Demasiado vasto, demasiado silencioso. Ela sentia a falta do som do vento através dos pinheiros, o crepitar de sua pequena lareira. Mas o cheiro de sua casa, embora distante, agora emanava de Mateu, que se agarrava a um pequeno pedaço de madeira esculpido que ele tinha encontrado em sua cabine. Kael a visitava. No início, suas visitas eram breves, silenciosas. Ele estava na porta, sua sombra abrangendo uma grande porção do quarto. Helena sentia o peso de seu olhar, intenso, ainda não ameaçador. Então, ele começou a sentar, a falar, às vezes de assuntos triviais, às vezes da história de seu reino, das estrelas, das árvores que se erguiam majestosamente nas montanhas distantes. Helena, apesar de sua desconfiança, encontrou-se ouvindo, cativada por sua voz profunda, pela profunda sabedoria que emanava de cada palavra. Mas foi o modo como ele interagia com Mateu que a desarmou. A criança, que a princípio se escondia atrás dela, começou a responder à bondade do rei. Kael trouxe-lhe pequenos objetos de madeira esculpidos, ensinou-o a nomear as constelações através das grandes janelas, até brincou com ele no imenso jardim, rindo com uma leveza que Helena nunca esperou de um ser tão poderoso e antigo. O elo manifestou-se em momentos inesperados. Uma vez, Helena sentiu um arrepio repentino e Kael, que estava do outro lado do quarto, virou-se para olhá-la, seus olhos dourados fixos nos dela, como se ele tivesse sentido a mesma pontada. Outra vez, enquanto Mateu contava a Kael sobre as armadilhas que ele tinha construído, Helena sentiu uma onda de orgulho, e Kael sorriu, um sorriso caloroso e genuíno, como se ele tivesse lido seus pensamentos. Eram flashes, faíscas elétricas que a deixavam sem fôlego, uma conexão que ela negava com sua mente, mas sentia com cada fibra de seu ser. Enquanto isso, nas sombras do castelo, a semente da intriga começou a germinar. Theron, o primeiro conselheiro de Kael, um Lycan de antiga linhagem e coração ambicioso, observou a humana com desdém. Uma luna humana, uma viúva de linhagem desconhecida, era uma afronta à tradição, uma mancha na pureza do sangue Lycan. Sussurros espalharam-se pelos corredores, pelas cozinhas, pelos quartéis. O rei está enfatuado. Uma humana nunca pode ser a luna de nosso reino. Seu sangue é indigno. Theron, com sua voz sedosa, persuasiva, alimentou as dúvidas, semeando discórdia. A estabilidade do reino, forjada ao longo de séculos de tradição, parecia vacilar diante da presença de uma mera mulher e seu filho. Mas a ameaça não vinha apenas de dentro. Uma noite, uma aura estranha, uma energia discorde, assentou-se sobre a cidadela. Kyle Nightshade sentiu-a primeiro, uma nota dissonante na harmonia de seu território. Uma patrulha de uma matilha rival, atraída pelo fluxo incomum de energia emanando do nascente elo ancestral, tinha se aproximado demais. Os guardas da cidadela reagiram rapidamente, mas o incidente serviu como um aviso austero. Os gritos distantes, os rosnados de confronto, o uivo de batalha. Embora Helena não tenha testemunhado o embate, ela sentiu o tremor da terra sob seus pés, o medo de Mateu agarrando-se ao seu vestido e a ausência repentina de Kael Nightshade enquanto ele partia para defender os seus. O mundo exterior, aquele que ela tinha deixado para trás na cabine, tinha vindo buscando-a. A segurança da cidadela era uma ilusão, e seu lugar dentro dela, crescentemente precário. Poderia Helena, uma mulher frágil em um mundo de bestas, desenterrar a força para proteger seu filho e abraçar seu destino? Nós o convidamos a seguir esta jornada de perigo e amor, onde cada escolha poderia significar a diferença entre vida e morte.
O incidente com a patrulha rival não foi meramente um aviso, foi a faísca que acendeu o barril de pólvora. Theron, seu rosto impassível, tinha se aproveitado do evento para ainda mais atiçar as chamas da desconfiança entre os conselheiros. A presença da humana atraiu esta ameaça, ele argumentou com lógica impecável. Sua energia é um farol na escuridão, um perigo para todos nós. O rei, Theron sustentou, estava cego por uma emoção fugaz, pondo em perigo a segurança de sua matilha por uma fraqueza humana. A ambição de Theron era um veneno correndo por suas veias, uma sede de poder que tinha apodrecido por anos nas sombras da corte. Ele acreditava em linhagem, em sangue puro, em força bruta como a única moeda de valor. E Cal Nightshade, com sua recente desviação, estava como um obstáculo intransponível. O desafio foi rápido a manifestar-se. Uma reunião urgente do conselho rapidamente transformou-se em um teatro de tensões. Os olhos de Kyle Nightshade, tipicamente temperados, agora flamejaram com uma fúria contida. Theron, com uma audácia que assustou alguns, questionou abertamente a sabedoria do rei, até insinuando que seu julgamento tinha sido obscurecido. Um rei deve ser forte, imparcial, inflexível, Theron declarou, sua voz ecoando pelo grande salão. Fraquezas humanas não têm lugar no trono Lycan. A câmara encheu-se com um silêncio tenso, quebrado apenas pelo gemido da madeira sob o peso dos conselheiros. O ar vibrava com ameaça. Kael, seu olhar fixo em Theron, sentiu a luva jogada, não meramente em sua autoridade, mas em sua escolha, em sua crescente esperança por família. A ameaça pairava, um predador invisível dentro dos opulentos confins do castelo. Não era meramente a posição de Helena, nem o reinado de Kael que pendia na balança. Theron, em seu fervoroso impulso para desestabilizar, tinha descoberto o elo mais vulnerável nesta nascente cadeia, Mateu. A criança é a personificação da pureza e inocência que tão profundamente agitou a alma de Kael, era também sua mais grave vulnerabilidade. O ambicioso Lycan sabia disso. Uma noite, Helena acordou com um sobressalto violento. Nenhum som a tinha despertado, mas uma premonição visceral de perigo. Um frio tentáculo escorrendo por baixo da porta de seu quarto. O berço de Mateu estava vazio. O pânico a assaltou, mais brutal que qualquer febre, mais penetrante que qualquer agonia física. Um grito sufocado arranhou seu caminho de sua garganta e ela avançou em direção à porta, seu coração martelando como um tambor de guerra. O perigo tinha encontrado seu caminho para o coração de seu pequeno mundo. Conseguirá Helena, a mãe protetora, superar este novo obstáculo e salvar seu filho? Ou cairá o reino de Kael nas mãos da ambição e da tradição? Não perca a próxima parte desta história épica. Um grito, não o seu, mas um lamento abafado rasgando das mais profundas reentrâncias de seu ser. E Helena correu, a escuridão opressiva do corredor engolindo-a inteira, seus pés descalços batendo na pedra frígida. Seu coração martelava contra suas têmporas, um tambor de guerra frenético. Sua mente, uma névoa de puro terror, processava apenas uma verdade austera. Mateu tinha se ido. O berço vazio, a colcha amarrotada, o silêncio ensurdecedor da câmara onde meros momentos antes, a respiração de seu filho tinha sido sua única melodia. O medo paralisou-a por um instante fugaz, um terror tão primal, tão visceral, que roubou sua própria respiração. Então, fúria. Uma ira gelada acendeu-se dentro de seu peito, purificando o pânico, imbuindo-a com direção sombria. Ninguém tocaria seu filho. O ar no corredor sentia-se diferente. Um cheiro enjoativo, metálico, como uma tempestade se aproximando, ainda tingido com decadência, com intenção malevolente. E um sussurro, mal audível, escorrendo de uma passagem lateral. Vozes, rápidas, furtivas, como o farfalhar de serpentes. Helena não hesitou.
Seu instinto maternal, mais potente que qualquer pensamento raciocinado, impeliu-a em direção àquele som. Seus passos eram silenciosos, apesar da urgência. Cada fibra de seu ser estava tensa, sua audição aguçada, seus olhos, acostumados à escuridão da floresta, agora perfuravam a negritude do castelo como se fosse seu próprio terreno de caça. Ela não era Lycan, não possuía garras ou presas, ainda ela carregava a ferocidade de uma mãe. Na escuridão de um corredor esquecido, duas figuras encapuzadas moveram-se com um propósito rápido, arrastando um pequeno embrulho. Mateo. Seu soluço abafado, mal um lamento, perfurou os ouvidos de Helena como um punhal. A criança estava amordaçada, seus pequenos braços amarrados, seu rosto pálido e seus olhos, embora ainda os de um menino corajoso, cheios de terror silencioso. A visão de seu filho indefeso acendeu uma chama selvagem dentro de Helena. A dor e fraqueza de sua doença, as noites sem dormir, o desespero da cabine, tudo desapareceu. Apenas a necessidade primal de proteger sua prole permaneceu. Os sequestradores eram lobisomens, seus corpos ágeis e poderosos, embora envoltos em vestes discretas. Eles eram homens de Theron, seu plano executado com precisão. Pegar a criança, expor a vulnerabilidade do rei, deslegitimar a humana. Foi um golpe de mestre, projetado para semear o caos e desmantelar a autoridade de Kael, que, eles acreditavam, tinha se desviado das antigas tradições. Eles queriam que o reino visse seu rei como fraco, cego por uma mulher não de seu sangue, incapaz de proteger sua própria matilha. E a criança, um mero humano, era a prova perfeita de seu erro. Se a fúria de uma mãe o move, se o destino de Mateo o mantém cativo, fique. Esta história é um lembrete de que a maior força nasce do amor mais puro. Helena não tinha plano, apenas um impulso. Ela atacou. Não houve gritos, nem avisos. Era um borrão de movimento, uma aparição na escuridão. Com força insuspeita, impulsionada por pura adrenalina, ela atacou o sequestrador mais próximo. Ela não tinha armas, ainda suas unhas tornaram-se garras, seus punhos cacetes. Ela golpeou, arranhou, mordeu. O lobisomem, assustado pela ferocidade da pequena mulher humana, recuou, seu plano de fuga interrompido. O outro sequestrador, momentaneamente libertado de seu fardo, sacou um punhal, seus olhos brilhando com uma mistura de surpresa e desprezo. Uma humana. Como ela ousava? Naquele exato instante, Kael sentiu uma pontada, um puxão visceral que o parou a meio passo no grande salão. O elo ancestral, que até então tinha sido um murmúrio, agora rugia em sua consciência, um grito de perigo, de angústia, mas também de imensa fúria. Era Helena e Mateo. Seu instinto alfa, dormente por séculos de solitude, despertou com força avassaladora. O perigo pairando sobre sua luna e seu filhote era uma afronta direta ao seu ser, sua posição, sua própria existência. Com um rosnado gutural que ressoou por todo o castelo, Kael transformou-se. Seus ossos estalaram, sua pele rasgou-se para ceder a uma pelagem escura, brilhante. Seus olhos flamejaram com uma luz dourada, letal. O rei Lycan, o predador ancestral, tinha despertado. A visão de Kael transformado, um colosso de músculo e fúria, fez os conspiradores recuarem, seus olhos cheios de terror arrepiante. Eles não tinham esperado tal reação rápida, visceral. Eles não tinham antecipado a manifestação daquele elo que parecia ligar o rei à humana. Helena, travada em luta com o primeiro Lycan, sentiu uma onda de poder, uma conexão que a fortificava. A força crua de Kael canalizava-se através de suas veias, imbuindo-a com velocidade relâmpago e agilidade etérea que ela nunca imaginou.
Seus movimentos tornaram-se fluidos, precisos, guiados por um instinto primal não seu. Kael, um turbilhão de sombra, desceu sobre os sequestradores com fúria implacável. Suas formidáveis, afiadas como navalha garras, brilhavam obsidiana na escuridão. O rugido gutural de seu peito era um decreto trovejante, uma promessa visceral de retribuição agonizante para qualquer um que ousasse tocar sua família em crescimento. Os Lycans de Theron, acostumados à obediência e ao medo, agora confrontavam uma força antiga que eclipsava qualquer terror antecipado. Isto não era meramente um rei batalhando, era um alfa defendendo sua sagrada matilha, sua luna destinada, seu amado filhote. A batalha foi um turbilhão de selvageria primal, rápida e brutal. Kael não ofereceu quartel. Cada golpe dilacerante, cada mordida selvagem, estava carregado com séculos de ira, impulsionado pela fúria vulcânica de um amor recém-acendido gravemente ameaçado. O elo manifestou-se em aterrorizante, maravilhosa totalidade. Helena, lutando com ferocidade desesperada que a assombrou a si mesma, sentiu uma onda explosiva de energia indomável acender-se dentro dela. Seus sentidos aguçaram-se, a visão tornou-se aguda e os músculos enrolaram-se com força inexplicável, transcendendo a forma humana. Seu olhar encontrou o de Kael. Por um instante ela contemplou não o temível Lycan, mas a alma de seu protetor, um potente reflexo de sua própria força em crescimento. Suas mentes fundiram-se em comunhão sem palavras, trocando sensações cruas. A urgência desesperada de Kael, seu amor ilimitado por Mateu, sua inabalável determinação. Kael, através daquele elo em crescimento, sentiu a pureza incandescente do amor maternal de Helena, sua coragem inabalável, seu feroz instinto de proteger. No turbilhão ardente da batalha, enquanto os sequestradores caíam no esquecimento, uma imagem ancestral, afiada como um relâmpago rasgando a escuridão, queimou na mente de Kael. Uma profecia há muito esquecida, sussurrada na sombria história Lycan. Ela falava de uma luna humana, uma ômega de pureza incomparável, destinada a um alfa para unificar clãs díspares e anunciar uma nova era resplandecente. Uma luna cuja linhagem não era sangue Lycan, ainda carregava a essência de lealdade inabalável e amor incondicional. A imagem vívida de Mateu, o bravo guerreiro agarrando seu bastão retorcido, e Helena, a mãe ferozmente protetora, entrelaçou-se com as antigas, potentes palavras da profecia. Isto não era coincidência. Era inequivocamente destino. Os últimos sequestradores, gravemente feridos e tomados de terror, espalharam-se na escuridão impenetrável, fugindo da fúria implacável do rei. O rei Lycan, sua forma monstruosa recuando lentamente, retornando à imponente aparência humana, moveu-se com graça solene em direção a Mateu. A criança, libertada pelas mãos rápidas de Helena, avançou, arremessando-se em direção à sua mãe, agarrando-se com força desesperada, visceral. Helena o agarrou, suas próprias lágrimas quentes, torrenciais caindo sobre seu cabelo. Um alívio tão esmagadoramente profundo que a abalou até o âmago. Então, lentamente, seu olhar, cintilando com lágrimas não derramadas, ergueu-se para encontrar o de Kael. Toda desconfiança tinha desaparecido, suplantada por uma profunda gratidão e uma inegável conexão que vibrava entre eles. A profecia, que tinha sido apenas uma visão fugaz dentro da mente de Kael, agora ressoava com clareza assombrosa. Helena não era uma fraqueza. Ela era sua força. Ela era a chave para seu destino. Kael ajoelhou-se mais uma vez, não diante de Mateu, mas diante de Helena. Seus olhos dourados buscaram os dela, uma pergunta silenciosa, uma promessa inquebrável. Minha aluna, ele sussurrou,
E a palavra sentiu-se como um eco de séculos, uma verdade que por fim tinha encontrado sua voz. Helena, com Mateu ainda agarrado a ela, entendeu. A besta, o rei, o protetor, tinha lhe oferecido seu coração. E ela, a ômega viúva, a humana, sentiu seu próprio coração, estilhaçado pela tragédia, começar a curar. Não houve palavras, apenas a ressonância de duas almas destinadas a unir-se. A conspiração dos conselheiros tinha falhado. Ainda ela tinha alcançado algo muito mais grandioso. Ela tinha desvendado a verdade. Kael, impulsionado pela lealdade feroz de Mateu e pela sabedoria inata de Helena, confrontou seus oponentes. Os conselheiros, que tinham previamente murmurado e semeado discórdia, agora estavam em testemunho silencioso ao poder do rei e à força do elo. Theron, seu rosto pálido e olhos arregalados de medo, foi o primeiro a ceder. A exibição de força de Kael, o desvendamento da profecia, a inegável conexão com Helena. Tudo tinha sido demais. O rei não precisava gritar. Sua presença, sua autoridade, seu amor por sua nova família eram argumentos irrefutáveis. A verdadeira força de um rei, Kael demonstrou, residia não em sangue puro, nem em tradição cega, mas na capacidade de amar e proteger sua matilha, independentemente de sua origem. O reino que tinha vacilado à beira do caos, agora observava. Os murmúrios de desconfiança transformaram-se em reverência, então em aceitação. A Luna humana, a protetora de seu filho, ela que tinha acendido a chama no coração de seu rei, tinha provado seu valor no campo de batalha. A união de Kael e Helena não foi meramente um casamento. Foi a culminação de uma profecia, a promessa de uma nova era. A cidadela Stonehaven, uma vez um labirinto de solitude para Kael, agora ressoava com vida, com amor, com o riso de uma criança. E Mateu, o pequeno guerreiro que tinha protegido sua mãe com um bastão retorcido, agora tinha um pai, um rei, digno de sua lealdade feroz. A história de Eu Protejo Minha Mãe tornou-se uma lenda. Ela era contada ao redor de fogueiras, sussurrada nos salões da cidadela Stonehaven, passada através de gerações. Ela provou que o amor mais puro e a proteção mais feroz podiam nascer nos menores corações, ensinando até mesmo a um rei ancestral o verdadeiro significado de família e destino. A rainha Luna, Helena, trouxe não apenas o amor de Kael, mas também uma nova perspectiva, uma harmonia entre humanos e Lycans, uma vez considerada impossível. Mateu, o jovem príncipe, floresceu sob a proteção ilimitada e o amor profundo de seus pais, um emblema vivo de esperança duradoura e unidade sagrada. O reino prosperou, e a pungente lenda da Luna humana e do rei Lycan, que se ajoelhou diante de uma criança, gravou-se eternamente no próprio coração de seu povo. Esta profunda história de amor, coragem inflexível e lealdade inabalável, uma vez ouvida, ressoou como uma verdade, pois ela revelou como as narrativas mais imprevistas possuíam a potente magia para remodelar o próprio tecido dos mundos. Ainda, a frágil paz mantida era semelhante a cristal posto precariamente no precipício do abismo. Embora Theron e seus insidiosos conspiradores tivessem sido silenciados, alguns banidos, outros confinados dentro das mais profundas, escuras masmorras da cidadela Stonehaven, as sombras persistentes do ressentimento profundamente arraigado recusavam-se a dissipar-se tão prontamente. A arrepiante memória do sequestro de Mateu permaneceu uma ferida austera, viva, um nó frígido torcendo no estômago de Helena, uma cicatriz invisível, ardente na alma antiga de Kael. A aceitação do reino tinha sido um processo glacial, repleto de olhares escrutinadores e sussurros abafados que morriam no ar enquanto eles passavam. Os mais velhos da matilha, os veneráveis guardiões das antigas tradições,
Ainda consideravam Helena uma anomalia perturbadora, uma força disruptiva dentro da pureza sacrossanta de sua linhagem Lycan. Helena sentia-o profundamente. Cada vez que ela atravessava os vastos, ecoantes salões, ela sentia o peso opressivo de olhos sobre ela, o julgamento silencioso, cortante, a desconfiança profundamente enraizada, inflexível. Não era o medo primal de outrora, o terror da morte iminente, mas um pavor mais insidioso, o medo de inadequação, de profunda alteridade, de sua própria presença, mesmo apesar da profecia, eventualmente separando o reino Cael tão caramente prezava. Seu coração, embora lentamente curando através do amor feroz de Cael e da alegria inocente de Matel, ainda carregava as impressões indeléveis de seu passado angustiante. Ela era apenas uma humana em meio a um mundo de bestas primais, uma ômega viúva com mãos sujas pelo trabalho e pela terra, não uma rainha nascida de linhagens nobres, antigas. A suntuosidade sedosa do castelo sentia-se como correntes opressivas sobre sua pele. Seus confortos luxuosos lembretes austeros da vida austera, árdua que ela tinha irrevogavelmente deixado para trás. Cael, imbuído com a profunda sabedoria de seus muitos séculos, percebeu agudamente o profundo desassossego de Helena. O elo, agora um rio furioso, torrencial correndo entre eles, permitia-lhe perceber suas emoções como se fossem as suas próprias. A incerteza roedora, a profunda vulnerabilidade, a melancolia persistente que ocasionalmente sombreava seus olhos luminosos. Sua própria frustração apodreceu, uma dor tangível, ardente. Ele tinha vencido seus inimigos, demonstrado inequivocamente o formidável poder de sua escolha, e impiedosamente silenciado os sussurradores insidiosos. Ainda, ele não podia obliterar a profunda tristeza de Helena, nem levantar o esmagador, antigo fardo da história arraigada de seu reino. Ele, o rei invencível, sentia-se totalmente impotente contra a delicada fragilidade de sua aluna. Ele ansiava rugir para o mundo que ela era seu caminho destinado, seu próprio coração, seu absoluto tudo, ainda palavras, por mais potentes, não possuíam poder para curar as profundas, etéreas feridas da alma. Matel, beatificamente alheio às intrincadas complexidades políticas e aos pesados fardos emocionais afligindo os adultos, prosperava. A cidadela Stonehaven, uma vez um lugar de pavor arrepiante, tinha agora inegavelmente se tornado seu lar querido. Cael tinha se transformado na figura paternal que ele tão desesperadamente ansiava. Um guardião colossal, protetor que ouvia com infinita paciência e o ensinava dos profundos mistérios da floresta, das distantes, cintilantes estrelas e dos inabaláveis princípios de lealdade. O menino que uma vez tinha carregado a solenidade de um veterano, agora ria, brincava, explorava os cantos secretos do castelo com curiosidade insaciável. Seu riso era uma melodia que enchia os vastos salões, um bálsamo para as almas atribuladas de Helena e Cael. Se a complexidade das emoções humanas e sobrenaturais o enreda, se você se pergunta como Helena e Cael navegarão este caminho incerto, não se afaste. A história de Eu Protejo Minha Mãe é uma jornada de crescimento, amor e a luta pelo lugar de um no mundo. Uma tarde, enquanto Cael treinava Matel no pátio do castelo, ensinando-o a atirar pequenas pedras com precisão, um grupo de jovens Lycans aproximou-se. Eles eram os filhos dos conselheiros, os mesmos que tinham questionado a escolha do rei. Seus olhares eram uma mistura de curiosidade e desdém. Suas vozes, baixas e entrelaçadas com sarcasmo mal disfarçado. Olha, o rei brinca com o filhote humano? Um escarneceu, sua voz imbuída de zombaria. Em breve ele o treinará para caçar borboletas, eu suponho. Outro riu, um som áspero que fez Mateu encolher-se ligeiramente.
Kael parou, seu corpo rígido, seus olhos dourados fixos nos jovens. O elo com Helena permitiu-lhe sentir a pontada de humilhação que perfurou seu coração. Mateu, embora ele não entendesse as palavras, sentiu a tensão no ar, a energia malevolente emanando dos outros Lycans. Ele agarrou-se à perna de Kael, seu pequeno rosto gravado com confusão. Kael, com um rosnado baixo que ressoou pelo pátio, moveu-se para proteger Mateu, sua postura imponente, sua aura alfa palpável. Os jovens recuaram, o medo apoderando-se de sua zombaria. Helena, que tinha estado observando de uma varanda, sentiu a humilhação de Mateu como se fosse a sua própria. Ela desceu correndo, seu coração vibrando com fúria renovada. Ao chegar ao pátio, ela colocou-se entre os jovens Lycans e sua família. Ela não era guerreira, ainda seus olhos, fixos nos agressores, flamejaram com uma ferocidade que os fez vacilar. "Deixem meu filho em paz", ela declarou, sua voz resoluta, embora tremesse ligeiramente. "Seu valor não é medido por seu sangue, mas por seu coração." Os jovens, assustados por sua audácia, calaram-se. A intervenção de Helena tinha sido inesperada, uma declaração de sua própria força em crescimento, seu lugar de direito. Naquela noite, Kael e Helena falaram, não com as palavras formais de um rei e uma rainha, mas com a intimidade de duas almas ligadas. Helena confiou seus medos, suas dúvidas sobre seu papel em seu mundo, a constante sensação de ser uma estranha. Kael ouviu, sua grande mão envolvendo a dela, seus olhos cheios de uma ternura que apenas ela podia perceber. "Você é minha aluna", ele afirmou, sua voz profunda e ressonante. "Não por seu sangue, mas por seu espírito. Por sua força, por seu amor por Mateu. Você é a aluna que este reino precisa, aquela que pode unificar o que outros têm dividido." Suas palavras foram um bálsamo para sua alma ferida. O elo solidificou-se, entrelaçando suas esperanças e seus medos. Se você é movido por esta conexão inquebrável, se você se pergunta como Helena e Kael superarão a resistência e forjarão um reino de amor e aceitação, nós o convidamos a continuar esta pungente jornada. Ainda, desafios não demoraram a ressurgir. A resistência, embora silenciada, estava longe de ser suprimida. Theron, de sua cela, continuava a puxar cordas invisíveis, atiçando as dúvidas dos descontentes. Sussurros concernindo Helena e Mateu começaram a desenrolar-se além das paredes da cidadela Stonehaven, alcançando os ouvidos de outras matilhas Lycan, algumas delas antigas rivais do reino de Kael. A própria noção de uma luna humana e de um rei enfraquecido por sua presença provou ser um terreno fértil para a discórdia. O delicado equilíbrio de poder entre as matilhas começou a vacilar precariamente. Um dia fatídico, uma mensagem chegou à cidadela Stonehaven. Um convite, não, uma demanda. Um antigo ritual tribal, um julgamento da lua realizado a cada poucos anos, seria realizado nas terras da fronteira. Cataratas do tratado entre os territórios de Kael e uma matilha vizinha, renomada por sua beligerância e seu desdém pelos fracos. Era uma armadilha, Kael sabia. Um momento oportuno para matilhas rivais desafiarem sua autoridade, para testar o próprio poder de seu reino e, mais gravemente, para humilhá-lo publicamente por sua seleção de uma luna humana. Se Kael recusasse, ele seria marcado como um covarde e seu reino seria percebido como fraco. Se ele aceitasse, ele arriscava um confronto direto que poderia acender uma guerra aberta. A tensão dentro da cidadela Stonehaven era um sudário palpável. Os leais conselheiros de Kael, embora cheios de preocupação, aconselharam-no a aceitar. "Não podemos trair fraqueza, meu rei", um declarou, sua voz um baixo resmungo. "Nossa honra pende na balança." Helena, que ouvia em silêncio abafado, sentiu o fardo ponderoso da decisão. Ela sabia que sua própria presença era a gênese deste desafio, que sua humanidade era a arma que seus adversários empunhavam contra Kael.
Ela sentiu o peso esmagador da culpabilidade, uma sensação que a oprimia, sufocando. Seria ela o catalisador para a queda do reino Kael tinha salvaguardado por séculos? Seu coração apertou-se dentro de seu peito. O olhar de Kael encontrou o dela, seus olhos dourados fixos nos seus. O elo flamejou, e Helena sentiu a determinação inflexível de Kael, seu profundo amor por ela, e Matteo, sua lealdade inabalável ao seu reino. Ainda, ela também sentiu um vislumbre de dúvida, uma apreensão sutil que Kael se esforçava valentemente para ocultar. Não era medo por sua própria vida, mas pela deles. Se algum mal o atingisse durante o julgamento da lua, Helena e Matteo seriam deixados à deriva, totalmente à mercê de um reino fraturado e matilhas rivais que não mostrariam quartel. Era uma escolha impossível, proteger seu reino ou proteger sua família. Que decisão fatídica Kael faria? Como ele confrontaria este desafio iminente que ameaçava estilhaçar tudo o que ele tinha laboriosamente construído? O destino do reino e o futuro de sua nascente família pendia por um fio precário. Não perca o desenrolar do próximo capítulo nesta emocionante saga. O peso da escolha pressionou Kael como uma montanha colossal. A honra de seu reino contra a própria santidade de sua família. O desafio não foi meramente um julgamento de poder físico, mas uma profunda batalha pela própria legitimidade de seu trono e a validade inabalável de seu amor. Sussurros tinham se desenrolado como uma praga virulenta, venenosos e insidiosos, constantemente roendo os próprios tendões da lealdade. A luna humana era a fraqueza crua, escancarada que seus inimigos exploravam sem misericórdia. Ele não podia recusar. Uma recusa seria percebida como covardia, um convite aberto para outras matilhas descerem sobre seu território, sobre seu povo, sobre Helena e Matteo. Mas se ele aceitasse, ele os lançaria em perigo direto, palpável. A atmosfera dentro da cidadela Stonehaven estava tensa, pesada com uma antecipação quase sufocante. Preparações para a árdua jornada para as terras da fronteira começaram com uma eficiência silenciosa, sombria. Kael moveu-se como um espectro, seu rosto, geralmente um pergaminho aberto apenas para Helena, agora uma máscara rígida de determinação inabalável. Helena observava-o de uma distância dolorosa, seu coração apertando-se com uma angústia que se recusava a recuar. O elo, embora potente, agora ressoava com a fúria contida de Kael, com sua resolução de aço, mas também com um sutil tremor de profunda preocupação por ela e por Matteo. A culpa queimou dentro de seu peito. Ela era a gênese dessa situação perigosa. Se ela não tivesse entrado em sua vida solitária, Kael não enfrentaria tal dilema esmagador. Kael despediu-se de Matteo com ternura incomum. Ele ajoelhou-se, sua mão maciça acariciando gentilmente o cabelo do menino. Você será o protetor de sua mãe enquanto eu estiver fora. Ele entoou, sua voz profunda, ainda infundida com uma profunda, inabalável confiança. Matteo assentiu, seus olhos escuros cheios de uma solenidade que ecoava o Kael de outrora. O rei levantou-se, seus olhos dourados encontrando os de Helena, através da distância solene. Nenhuma palavra foi proferida, apenas um olhar que transmitia uma época inteira. Amor, uma promessa não dita, e um adeus silencioso que bem poderia provar ser o último deles. A jornada foi longa, imersa em um silêncio opressivo. Kael, montado em presas da sombra, liderou seu quadro de guerreiros de elite. A tensão aumentava a cada légua que passava, cada árvore antiga deixada para trás. As terras da fronteira eram uma extensão desolada, uma clareira estéril entre duas densas, antigas florestas, marcada por um círculo proibitivo de pedras ancestrais. Lá, eles aguardavam. A matilha Garra de Ferro, notória por sua selvageria bruta, e a matilha Uivo Noturno, famosa por sua astúcia. E outros, lycans de matilhas menores,
todos reunidos para testemunhar a queda precipitada do rei que tinha ousado amar uma humana. O ar em si estava pesado com o cheiro acre de desafio, de hostilidade palpável, da promessa iminente de sangue. O líder da matilha Garra de Ferro, um Lycan corpulento, cujo rosto cicatrizado falava de uma vida inteira de conflito brutal, avançou pesadamente. Seus olhos, queimando com desprezo não adulterado, fixaram-se em Kael. Então Rei Kael trouxe sua companhia. Ele rosnou, sua voz arranhando como cascalho grosso. Eu tinha pensado que os Lycans há muito tinham esquecido a fraqueza humana. Kael não se dignou a responder com meras palavras. Seu olhar, glacial e letal, bastou para silenciar o provocador descarado. O líder da matilha Uivo Noturno, um lobisomem magro e astuto, escarneceu com uma careta zombeteira. O julgamento é simples, Kael, ele declarou. Um combate, sem armas, sem magia. Apenas a força da besta. 1 contra 1, até um ceder ou cair. Kael aceitou. Um silêncio denso desceu. A batalha começou. Foi um turbilhão de garras e presas, de rosnados e rugidos. Kael, em sua forma Lycan, era uma força da natureza. Seus movimentos eram fluidos, poderosos, cada golpe uma declaração de séculos de experiência. Mas seus oponentes eram jovens, furiosos, e atacavam em ondas, esforçando-se para desgastar o rei. O elo com Helena concedeu-lhe força, um propósito profundo. Ainda era também uma potente distração, um constante lembrete de tudo que pendia na balança. Cada golpe que ele recebeu, cada ferida infligida, ressoou dentro de sua alma. Um eco do perigo que os ameaçava a todos. Enquanto isso, dentro da cidadela Stonehaven, Helena não conseguia dormir. Sua cama, uma vez um santuário, era agora um ninho de ansiedade roedora. O elo com Kael era um fogo bruxuleante, uma conexão que a chamuscava com sua dor, sua raiva, sua determinação inflexível. Ela podia sentir o impacto de cada golpe, a tensão em seus músculos, o gosto metálico de sangue. Era como se sua própria carne estivesse sendo dilacerada. Matel, sentindo a profunda angústia de sua mãe, acordou e aninhou-se ao lado dela, seus pequenos braços envolvendo sua cintura. Eu protejo minha mãe, ele sussurrou, e a frase, uma vez um consolo para Helena, era agora uma promessa compartilhada, solene. Se a intensidade desta batalha o mantém na beira de seu assento, se você sente a conexão entre Kael e Helena através da distância, não perca o que o destino reserva para eles. O combate estendeu-se por horas, uma dança brutal de força e resistência. Kael, apesar de seu imenso poder, sentiu o peso esmagador de séculos, o cansaço acumulado de inúmeras batalhas. Seus oponentes, jovens e cheios de uma fúria cega, o pressionavam implacavelmente. Seus assaltos impiedosos. Theron, o conselheiro banido, não estava fisicamente presente. Ainda sua sombra pairava sobre o campo de batalha, alimentando a hostilidade, o desejo fervoroso de ver Kael cair. As outras matilhas observavam, seus rostos impassíveis, aguardando o momento oportuno de fraqueza. No castelo, Helena levantou-se. Ela não podia mais suportar a passividade. O elo com Kael era um grito silencioso, um apelo desesperado por apoio. Ela não podia lutar ao lado dele, mas ela podia enviar sua força, seu amor ilimitado. Ela sentou-se no chão, Matel aninhado ao lado dela, e fechou seus olhos. Ela focou. Ela visualizou Kael, forte, invencível, envolvido pela luz de seu amor, a proteção de sua família. Não era magia, não no sentido tradicional. Era a força pura do elo, a profunda conexão de suas almas, a energia não adulterada do amor. Matel, sentindo a concentração intensa de sua mãe,
Imitou sua postura, seus pequenos olhos fechados, suas mãos cerradas com força. No campo de batalha, Kael sentiu uma profunda onda de energia. Não era uma força física, mas um calor que se espalhou de seu próprio coração, purificando sua fadiga, poderosamente renovando sua resolução. Era Helena e Mateu. O elo acendeu-se com uma força inquebrável, uma explosão de luz que apenas ele podia perceber. A profecia, que tinha sido uma visão borrada, agora revelava-se em sua mente com clareza cegante. A luna humana, o alfa destinado a unificar, não foi meramente seu poder que o fez rei, mas sua capacidade de amar, de proteger, de confiar na força de sua família. Com renovado vigor, Kael atacou seus oponentes. Seu rugido foi um trovão que ressoou pelo vale, uma declaração de sua resiliência, de seu amor. Os lobisomens, assustados por esta súbita onda de poder, recuaram. Kael lutou não apenas com suas garras e presas, mas com o amor de sua luna, com a promessa que ele tinha feito ao seu filho. Cada golpe era uma declaração, cada movimento uma afirmação de seu destino. A batalha virou, lentamente mas inexoravelmente, a seu favor. Os líderes das matilhas rivais observaram a transformação de Kael. Não meramente seu poder físico, mas a fúria controlada, a determinação inabalável que irradiava dele. Eles tinham subestimado a força do elo, a lealdade que ele inspirava. O lobisomem da matilha Garra de Ferro, o último em pé, cambaleou, seus olhos cheios de uma mistura de respeito e medo. Kael não o matou. Ele parou, seu olhar fixo nele, sua mensagem clara. O rei tinha vencido. A honra de seu reino tinha sido restaurada. A resolução não foi meramente uma vitória no campo de batalha, mas uma vitória de corações. Kael, voltando à sua forma humana, ergueu-se alto, seu corpo machucado, mas seu espírito inquebrável. Eu tenho lutado por meu reino, ele declarou, sua voz ressoando no silêncio. Mas eu também tenho lutado por minha família, por minha Luna, Helena, por meu filho, Mateu. Eles são minha força, não minha fraqueza. E quem ousar ameaçá-los, ameaça todo o meu reino. Sua declaração foi um desafio, mas também um convite. Um convite a um novo caminho, onde amor e lealdade transcendiam sangue e tradição. Os líderes das matilhas rivais, após um momento de tensa deliberação, curvaram-se. Não foi submissão forçada, mas um reconhecimento. A força de Kael era inegável, mas seu coração, seu amor por Helena e Mateu, tinha provado ser ainda mais poderoso. Ele tinha unificado as matilhas, não através de força bruta, mas através do poder de um amor que desafiava todas as expectativas. O reino de Kael, uma vez dividido por dúvida e intriga, era agora mais forte do que nunca. E em seu coração, o elo com Helena e Mateu brilhava com a intensidade de uma estrela. A manhã que seguiu o julgamento da lua foi diferente. Um silêncio, pesado não com hostilidade, mas com reverência, tinha se assentado sobre as terras da fronteira. Os líderes da matilha, uma vez arrogantes, agora moviam-se com cautela respeitosa, seus olhares buscando os de Kael. Ele, machucado ainda não curvado, irradiava autoridade inflexível. Ele tinha demonstrado seu poder não apenas através do poder de suas garras, mas através da firmeza de seu compromisso. Os ecos de sua declaração, que sua família era sua força, reverberavam no ar, uma verdade que tinha perfurado fundo. O retorno à cidadela Stonehaven foi uma procissão. Os guardas, os serviçais, os leais conselheiros, todos aguardavam. Helena e Mateu estavam no pátio principal, a angústia das horas passadas gravada em seus rostos. Enquanto Kael aparecia no horizonte, montado em seu presas da sombra, alívio inundou Helena, tão vasto que roubou sua respiração. Seus olhos encontraram-se,
e o elo vibrou com uma intensidade que quase a desalojou. Amor, alívio, vitória. Naquele instante, ela soube que o reino tinha aceitado seu destino, que ela tinha encontrado seu lugar de direito. Kael desmontou com agilidade surpreendente para seu tamanho formidável, seu olhar inabalável em Helena. Ele aproximou-se dela, seus olhos dourados cheios de uma promessa silenciosa. Não havia necessidade de palavras. Apenas um toque, sua grande mão quente e reconfortante contra sua bochecha. Mateo, arremessando-se em direção a Kael, agarrou-se à sua perna, seu pequeno corpo tremendo com emoção contida. Kael o levantou em seus braços, seu rosto, uma vez tenso pela batalha, suavizou-se com infinita ternura. A família reunida era um farol de esperança no coração do pátio, uma imagem que os Lycans do reino observariam e lembrariam por séculos. Se a emoção desta reunião agita sua alma, se você sente a culminação de uma jornada épica, permaneça conosco até o fim. A história de Eu Protejo Minha Mãe está prestes a concluir, deixando uma marca indelével no coração. A resolução definitiva chegou em uma cerimônia de declaração de união sem precedentes. Todos os líderes da matilha, mesmo aqueles que tinham previamente sido reticentes, reuniram-se no grande salão do trono. Kael sentou-se em seu imponente assento, Helena ao lado dele, sua presença tranquila ainda resoluta. Mateo sentou-se aos pés de Kael, um pequeno príncipe observando o mundo que seus pais estavam forjando. Kael falou, sua voz profunda e ressonante, não de vitória, mas de união. A era das velhas divisões terminou, ele declarou. A força de um reino reside não apenas em sangue, mas no coração, em lealdade, em amor. E minha aluna, Helena, provou possuir essas qualidades em abundância. Então, Kael virou-se para Helena, seus olhos brilhando com uma luz profunda, dourada. Helena, luna de meu coração, rainha de meu reino, ele começou, e a formalidade de suas palavras suavizou-se com o calor de seu olhar. Eu peço que você tome seu lugar de direito ao meu lado, que você guie nosso povo com sua sabedoria, sua compaixão e sua força inflexível. Juntos, nós forjaremos um futuro onde todos, independentemente de sua linhagem, encontrem um lar e proteção. O salão prendeu a respiração. Era um pedido de casamento, sim, mas também uma solene declaração de princípios, uma promessa de uma nova era. Helena, lágrimas de emoção em seus olhos, assentiu. Sua decisão não derivou apenas do amor por Kael, mas da sagrada promessa de um futuro para Mateo, uma oportunidade de construir um mundo melhor. Sua voz, embora suave, ressoou com uma determinação inflexível que encheu o salão. Eu aceito, meu rei. Ela disse a palavra rei, sentindo-se inatamente natural em seus lábios, um eco de seu destino. Juntos, nós construiremos esse futuro. A assembleia irrompeu em aplausos, não apenas dos leais aliados de Kael, mas dos líderes das matilhas que tinham, finalmente, compreendido o significado momentoso do que eles testemunhavam. O casamento real foi um evento indelével que o reino nunca esqueceria. A cidadela Stonehaven estava resplandecentemente adornada com vibrantes flores silvestres e estandartes cerimoniais. Melodiosas notas de música permeavam os pátios, e o rico aroma de lautos banquetes espalhava-se por milhas. Helena, resplandecente em um vestido de seda branca que caía em cascata como uma cachoeira fluida. Seu cabelo castanho avermelhado, intrincadamente adornado com pérolas e flores, avançou em direção a Kael. Ele a esperava no altar, sua forma imponente e formidável em sua suntuosidade real, seus olhos dourados fixos nela com um olhar inabalável, uma promessa silenciosa de uma eternidade entrelaçada. A sagrada união de uma luna humana e um rei Lycan, uma vez considerada uma impossibilidade total,
Agora estava como uma realidade tangível, um profundo símbolo de esperança nascente e integração inabalável. Se agita sua alma testemunhar a ascendência triunfante do amor sobre a tradição arraigada e a adversidade formidável, se a saga de Helena e Kael tem profundamente movido seu espírito, então o epílogo ainda aguarda sua narração. A vida dentro do reino foi irrevogavelmente transformada. Helena, agora a Rainha Luna, não apenas trouxe amor profundo e calor vital ao próprio coração de Kael, mas também infundiu o venerável conselho com uma perspectiva inovadora. Sua sabedoria inata, meticulosamente forjada no cadinho da adversidade, permitiu-lhe perceber além das antigas rivalidades arraigadas e tradições rígidas. Ela assiduamente implementou iniciativas projetadas para ajudar a população humana residindo ao longo das franjas do território Lycan, assim promovendo cooperação sem precedentes e profunda compreensão mútua. O elo sagrado entre Kael e Helena aprofundou-se a cada dia que passava, sua profunda conexão tornando-se um laço inquebrável, suas mentes e corações irrevogavelmente entrelaçados em perfeita harmonia. Kael, com Helena sempre ao seu lado, amadureceu em um rei ainda mais equitativo e profundamente compassivo, sua formidável força temperada e refinada pelo cadinho de seu amor compartilhado. Mateu, agora florescendo em um jovem príncipe, encontrou seu lugar destinado dentro deste mundo nascente. Ele não era um Lycan por sangue. Ainda ele era o filho querido da rainha Luna e do rei Alfa, o emblema vivo, respirante de dois mundos inextricavelmente unidos. Kael pessoalmente o tutelou, transmitindo as intrincadas artes da estratégia e governança, mas também incutindo a importância primordial de profunda compaixão e lealdade inabalável, virtudes que o menino já possuía dentro de seu próprio coração inocente. Mateu, o diminuto guerreiro que tinha uma vez destemidamente guardado sua mãe com um simples bastão retorcido, cresceu para tornar-se um líder reverenciado, uma ponte vital entre espécies, um testemunho duradouro do amor ilimitado que tinha ligado seus pais. Theron e seus co-conspiradores desvaneceram-se em ignomínia, suas intrigas nefastas dissolvendo-se nas névoas da história esquecida. O reino de Kael floresceu, um exemplo de como a verdadeira força reside não na exclusividade, mas na inclusão, na aceitação da diversidade. A lenda de Eu Protejo Minha Mãe foi contada e recontada, não apenas dentro do reino Lycan, mas também entre clãs humanos vizinhos, um pungente lembrete de que os maiores atos de valor podem brotar dos corações mais puros. Tornou-se uma história de amor, de coragem inabalável, da família imprevista que um antigo rei descobriu, graças a uma criança de 5 anos e a mulher que ele protegeu com tal ferocidade. Os anos fluíram, introduzindo novas alegrias e desafios formidáveis. Ainda o alicerce de amor e lealdade. Kael e Helena tinham meticulosamente forjado suportou cada tempestade. Juntos, eles viram Mateu amadurecer, forte e sagaz, um digno herdeiro de seu profundo legado. As noites dentro da cidadela Stonehaven, uma vez frígidas e solitárias, agora transbordavam de riso, de calor, com o reconfortante abraço da família. O destino tinha tecido uma tapeçaria incomum, unindo um rei de 800 anos com uma ômega humana. Tudo graças ao voto inabalável de uma criança. Eu protejo minha mãe. E dentro dessa sagrada promessa, não apenas uma mãe encontrou sua salvação, mas um rei encontrou sua família, e um reino, seu futuro duradouro. Assim conclui a narrativa de como a mais feroz proteção e o amor mais puro podem florescer nos menores corações, transmitindo até mesmo a um rei ancestral a verdadeira essência de família e destino. Se esta narrativa ressoa profundamente dentro de sua alma, compartilhe sua profunda verdade, para que outros também possam descobrir o poder deste amor inquebrável.